opinião e os pontos de vista da magistrada Berenice Capuchu são o destaque desta edição. Começa agora o Justiça Eleitoral na TV. O Justiça Eleitoral na TV conversa hoje com a juíza Berenice Capuchu, ela que está assumindo uma vaga como juíza titular aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e já tem 34 anos de magistratura. Doutora Berenice, a senhora já estava aqui como juíza suplente, né? Agora, o que muda a partir dessa nova missão, né? Dessa nova temporada? É um maior comprometimento, né? Porque quando nós estamos na suplência, sempre a gente vem esporadicamente. Agora, com a titularização, o comprometimento nosso como juiz eleitoral vai ser bem maior, porque este é um ano de eleições e sabemos que temos muito trabalho pela frente. O fato da senhora ter ficado essa temporada, 1 ano e meio praticamente, como suplente aqui no tribunal, ajuda de alguma forma a iniciar essa nova missão? Ajuda, sempre ajuda, porque a experiência quebra aquele receio de não estar à altura, e a familiarização com a matéria, ela é sempre muito bem-vinda antes da gente começar para valer. O trabalho do magistrado na Justiça Eleitoral, ele é muito diferenciado do trabalho nas outras instâncias da Justiça? Eu acho ele bem diferenciado. Eu sempre fui juiz eleitoral quando trabalhei no interior, porque eu já tenho 34 anos de magistratura, então já passei por diversas zonas eleitorais, já fiz muitas contagem de votos, já presidi muitas eleições. Eu acho que lá no interior, nas zonas, o embate com os advogados, com os políticos, ele é muito mais presente, muito mais perto da gente. Aqui no tribunal, os magistrados trabalham em colegiado, né? O que a senhora considera como característica fundamental de um magistrado para que esse trabalho aqui seja melhor realizado? No colegiado, a gente tem que ter um cuidado assim, bem especial com o tipo de assunto que a gente vai julgar, para ter uma coerência quando iniciar o julgamento. Eu já estava preocupada com o julgamento de agora, sobre essa inscrição eleitoral. Essa senhora mora em São Paulo, quer dizer, se a gente vai por essa linha de que ela não tem nenhum negócio na cidade, que ela não tem bens, que ela não participa da vida da cidade, ela não deve ter a inscrição deferida. Então são coisas que a gente vai tendo cuidado de julgar conforme a gente tem aquela ideia para o futuro e não só para aquele caso. Poder compartilhar também essa decisão com outros magistrados e ouvir a posição deles contribui para o crescimento do juiz? Contribui, a gente pode inclusive no momento da votação mudar o voto da gente, aceitar os argumentos da divergência. Eu já fiz isso no Tribunal de Justiça, posso fazer aqui também. Que tipo de legado a senhora espera deixar aqui para a Justiça Eleitoral Potiguar? Eu espero contribuir com muita serenidade, com muita cautela, paciência, para poder chegar perto de fazer justiça. Eu sempre penso na causa que eu vou julgar o que é mais correto, o que fica mais perto de ser justo. Partindo daí, eu formato a minha decisão. Tá ótimo. Obrigada, nada, doutora. querida, disponha. Pedindo as bênçãos de Maria, Mãe de Jesus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta tarde. Uma vez a ver, número legal. Com relação à ata, algum adendo, alguma discussão? Não, aprovada, expediente. Deixemos a sessão administrativa e proposta para o final. Nós estamos aqui com nosso queridíssimo amigo, colega e amigo Carlos Maia, ladeado do excelentíssimo senhor secretário de Informática, que temos trabalhado muito ultimamente, né, na biometria. Já para as despedidas de Sérgio Maia. Então, desembargador Vigílio está dizendo que vai retirar de pauta a ação penal 128.5. Solicitação, todos concordam?
Sim. E chama o segundo, registro do IORG Partido Político de Informação, que é o número 502, que é da relatoria do juiz Sérgio Roberto Nascimento Maia. Tá senhora em mesa? presidente, Está em mesa. eu vou alegar suspeição por motivo de foro íntimo nesse processo. Isso, mas... Pois não. Pode assentar. Pois não, com a palavra, o relator. Obrigado, senhora presidente. O processo já identificado por Vossa Excelência diz no relatório o seguinte: o presidente regional do Partido Nacional Corintiano, PNC, no Rio Grande do Norte, partido em Constituição, nos termos do artigo 9º da Lei 9.096 e da Resolução TSE 23465/2015, requer o registro do partido e anotação dos órgãos de direção regional e municipal, acostando documentação pertinente. Publicado edital na imprensa oficial para a ciência dos interessados, na forma disciplinada na Resolução 23465, não houve impugnação ao registro, conforme certidão de folhas 38. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido, porquanto atendidas as exigências legais. É o sucinto relatório. No mérito? Já no voto, senhora presidente, eu digo que, compulsando os autos, verifica-se terem sido apresentados os seguintes documentos: exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidário inscrito no registro civil, certidão do cartório de registro civil das pessoas jurídicas da capital federal e cópia da ata de escolha e designação na forma do respectivo estatuto dos dirigentes dos órgãos de direção regional e municipal, com a indicação do respectivo nome, endereço, número de telefone, fax e e-mail. Ademais, o requerente demonstrou, além da documentação necessária exigida pela legislação de regência, a prova do apoiamento de 0,1% do eleitorado potiguar, votante nas eleições de 2014, que seria, no caso, um mínimo de 1.935 assinaturas de eleitores do Estado do Rio Grande do Norte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, as folhas 64 dos autos. Neste particular, foi certificado nos autos que a agremiação partidária em formação obteve um apoiamento de 2.035 eleitores, conforme se obtém de todas as assinaturas certificadas nos autos, as folhas 76 a 79 e 88 a 90, portanto, superior ao mínimo exigido. Me veio a preocupação, senhores julgadores, de que foi alertado de que esse partido ele teve o seu indeferimento por ocasião do julgamento no TSE. E eu estou aqui de mãos do acórdão, da lavra do relator, o ministro Henrique Neves, no dia 24 de setembro, que o fundamento para o indeferimento era exatamente o que reza a resolução, que é a comprovação da constituição de órgão de direção regional em pelo menos 1/3 dos estados. Ou seja, o indeferimento foi porque ele não estava inscrito nos estados. E aí o que ele vem exatamente buscar aqui, no caso aqui no Rio Grande do Norte. Então não há nenhum conflito nesse, ao contrário, eu acho que é uma diligência que o partido está fazendo. Então, sem maiores delongas, senhora presidente, eu estou encaminhando o voto, não é, com base na resolução 23465, na lei 9.096, em conformidade com o parecer do Procurador Regional Eleitoral, votando pelo deferimento do registro do Partido Nacional Corintiano, PNC, neste tribunal, com as consequências anotações de seus órgãos regionais e municipais. É como estou votando. Todos de acordo? Proclamo nos termos postos pelo relator. Ainda bem que não teve o abecedista, né? O partido o segundo... Aí era Vossa Excelência que redargou isso. Segundo é recurso eleitoral 7734, que é da relatoria do doutor André Pereira. Está em mesa? Está em mesa, presidente. Pois não. Recurso eleitoral já identificado por Vossa Excelência. Relatório. Recurso eleitoral interposto pelo Partido da República PR em face de decisão proferida pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral de Pau dos Ferros, que deferiu o pedido de revisão domiciliar de Terezinha Alves de Freitas, no município de São Francisco do Oeste.
Alega que o partido recorrente insiste que a eleitora não reside nem possui vínculos com a localidade que possam caracterizar seu domicílio eleitoral. A luz ainda que o documento juntado como prova de domicílio pela eleitora foi cópia de um fornecimento de energia elétrica em nome de terceiro. Consta a certidão do oficial de justiça de que a recorrida não foi encontrada no endereço fornecido, que, segundo informação do seu irmão, estaria naquele momento em Pau dos Ferros. Outra certidão de folhas 33, que consta informação também prestada pelo seu irmão, de que ela estaria morando em São Paulo. Intimada por edital, a eleitora apresentou contra-razões, alegando que possui vínculos familiares e sociais no município de São Francisco do Oeste, residindo lá boa parte de sua família, tendo ainda um imóvel na localidade. Junto ao documento de folha 3960, o parecer do Ministério Público opina pelo provimento do recurso. É o relatório, presidente. Um esclarecimento sobre essa afirmação que está no relatório. Ela afirma que tem um imóvel na localidade registrado o nome dela? Exatamente, é o cerne da questão. Vossa Excelência ainda está no relatório, não é isso? Pois não, vamos ouvir. O domicílio para fins eleitoral de prova pela residência do eleitor na localidade, o artigo 42 do Código Eleitoral, ou na sua foto com demonstração de vínculo profissional, patrimonial ou comunitário, nos termos da resolução TSE 21.538 de 2003. A eleitora pretendia demonstrar seu vínculo, trazendo aos autos cópia de conta de fornecimento de energia elétrica em nome de terceiro. Foi juntada também uma guia de transferência de propriedade emitida pela Secretaria de Finanças de São Francisco do Oeste. Prova precária, que já é o documento hábil a comprovar a propriedade de imóvel no município, seria uma escritura pública registrada no registro de imóveis. Fora os documentos mencionados, não houve qualquer outra demonstração ou alegação capaz de infirmar a certidão do oficial de justiça, atestando que na diligência realizada, a recorrida não foi encontrada no endereço que declarou. Frágil a prova dos autos que não se presta a comprovação da residência do eleitor no endereço por ele declarado ou existência de vínculo com o município de São Francisco do Oeste, de modo a caracterizar o domicílio eleitoral nos termos precedentes deste tribunal e do TSE. Diante do exposto, então, só para complementar a informação requerida... Porque houve a diligência da oficial de justiça e não encontrou. O que ela juntou foi um documento da Secretaria de Finanças dizendo que ela tinha um imóvel lá. Não é o documento do cartório. Não é o documento hábil, não é isso? Uma que pode ser meio... requerido e não paga. Então, só a guia. Foram feitas 2 diligências, pelo oficial de justiça, e ela foi, no final, citada por edital. Deixa eu ver se eu localizo aqui esse documento. E este documento foi deferido, não foi deferido. Meu voto. Agora, 14:45. uma outra pergunta, o relator. Isso é num processo de revisão eleitoral, não é de transferência, não. Ela já era eleitora inscrita. É revisão, né? Revisão. Ela era eleitora inscrita na região. Ela já estava no corpo eleitoral, realmente. Não, houve a sentença do juiz. Não, mas antes, assim, ela estava no corpo, ela pertencia aos eleitores daquela zona, daquele município. São Francisco do Oeste. E houve uma revisão, não é que ela tentou a transferência. Biométrica. Exatamente, tem eleitor São Francisco, está aqui, 47. Guia de transferência. Um terreno, não é nem uma casa, é um terreno de 8 metros por 27, transferido do senhor Francisco da Chaga para a senhora Terezinha Alves, abril de 2003. Emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. Bem, senhores, em consonância com o parecer ministerial, com os precedentes desta Corte, eu dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e com consequente indeferimento do pedido de revisão, exatamente como disse o oponente, do domicílio eleitoral de Terezinha Alves de Freitas Bezerra, no município de São Francisco do Oeste. Como voto, presidente? Senhora presidente, eu vou divergir, e por isso que eu fiz a pergunta relacionada a que tipo de processo a gente estava... Os demais têm alguma... Porque aí eu faço na forma... mas eu acho que está na ele é o vez. voto, ele é o próximo. Sim, tá. Exato. Por quanto se trata de uma eleitora que já era do corpo de eleitores daquele município. Eu teria até uma posição diferente se a gente estivesse tratando de uma transferência de domicílio. Eu teria muito mais reservas em acatar esses... Eu reconheço a fragilidade da documentação para caracterização do domicílio civil. Efetivamente, me parece que ela não tem domicílio civil na localidade, mas há ligações da eleitora com a localidade. Isso me pareceu demonstrado nos autos. Se me permita, a minha preocupação
esse entendimento sendo, digamos assim, seguido, o que acontece é que o eleitor, ele se transfere, muitas vezes irregularmente, e ele vai se perpetuar, porque toda na revisão vai dizer, mas ele já era do corpo eleitoral, não é apenas uma revisão, então a prova não precisa ser robusta, entendeu? E tem que se verificar que a transferência dela pode ter ocorrido uma irregularidade quando ocorreu. Mas pelo que foi apresentado nos autos aí no relatório do doutor André, ela tem familiares que residem na localidade, ou ela pretendeu comprar, ou comprou e ainda não transferiu um imóvel naquela propriedade. Primeiro, ela não é natural de lá. Né? Segundo, se esvazia por tudo o motivo da revisão eleitoral, que é justamente a prevalecer, vai continuar eleitoral, é a radiografia naquele momento. Vai acontecer, não município com mais eleitor do que... Ele pode ter sido eleitor durante 10 anos, mas naquele momento ele não tem mais vinculação. Mas eu entendo assim. O meu entendimento é que não é necessário o domicílio civil, e parece que a jurisprudência eleitoral caminha nesse sentido, ela diz nesse sentido, para demonstrar que o eleitor pode votar naquele município. Obviamente, eu não preciso dizer isso aqui, todos sabem, muito mais que eu, que o domicílio eleitoral é muito mais largo do que o domicílio civil. E me parece que, no caso dos autos, há elementos que demonstram que há vinculação dessa eleitora com aquela localidade. Não obstante, atualmente, ela não está residindo naquele local. Eu sei que há necessidade desses cuidados, há necessidade, sobretudo, de combater a transferência fraudulenta, por isso a minha preocupação disso ter sido um processo de transferência ou não, mas me parece que, nesse caso, a eleitora tem, sim, vínculos com aquela localidade. E, por essa razão, senhora presidente, senhor relator, eu divijo para negar provimento ao recurso e manter a inscrição eleitoral da recorrida naquela localidade. Pois não, doutor Luiz Gustavo. Senhora presidente, eu acompanho o relator porque, respeitando o ponto de vista da divergência inaugurada pelo doutor Vladimir, mas eu entendo de forma diversa e acompanho o relator por quanto o vínculo familiar essa corte já enfrentou por diversas oportunidades e ele por si só não caracteriza. Os demais elementos que ela trouxe a título de comprovação, de tentativa de comprovação, são muito frágeis. Essas guias expedidas por Secretaria de Finanças do município, elas podem ser requeridas e não efetivamente pagas, não efetivamente realizada essa fase da transferência, que não é sequer uma transferência. A transferência do imóvel é só pelo registro competente de imóveis, nós sabemos. Então, dentro dessa fragilidade, eu peço vênia a divergência e acompanho o relator. Desembargador Vigílio. Com respeito à divergência, eu acompanho o relator. Desembargador Almiro. Senhora presidente, nobre relator, eu também vou pedir vênia à divergência para acompanhar o voto do relator e vou consignar, além da fragilidade, que já foi muito bem registrada, que eu vislumbro mesmo uma contradição em relação ao que a autora invoca sobre a sua situação no que diz respeito ao domicílio eleitoral. A primeira tese que foi trazida foi de que ela residiria em um imóvel situado na localidade. O irmão dela, que foi ouvido em uma das diligências, relatou expressamente que a autora lá morava, mas tinha ido resolver problemas na cidade de Pau dos Ferros, mas que ali de fato seria a sua residência. Posteriormente, ao surgirem as dúvidas sobre tal situação, houve a informação também por parte do irmão da autora de que ela estava morando na cidade de São Paulo. Me parece aqui muito claro que, além da fragilidade da prova, há uma verdadeira uma apresentação de uma causa de pedir ou de um fundamento para o pedido sucessivo que demonstra, na verdade, que não há qualquer certeza sobre este domicílio da parte autora. Então, pedindo vênia à divergência, eu acompanho o relator. Doutor Sérgio. Também, senhor. Peço vênia à divergência, acompanho o relator, entendo que realmente não está configurado o vínculo, inclusive essa diligência que o magistrado determinou é realmente importante de verificação em loco e realmente restou infrutífera. Nesse sentido, eu acompanho o voto do relator.
Pois não, então pelo provimento do recurso, na força posta pelo relator, vencido o doutor Vladimir. Senhora presidente, só não é nenhum adendo, porque já está proclamado, mas é uma preocupação, na verdade, que diz mais respeito, inclusive, à corregedoria, em relação a esses processos de inscrição, transferência, revisão, em que a gente está julgando agora, já após o fechamento do cadastro eleitoral para os eleitores, mas ainda nessa fase de processamento interno das inscrições eleitorais, para que não sei se a Secretaria Judiciária ou se a assistência do plenário tenha a agilidade suficiente para que essa informação chegue ao cadastro antes do fechamento final, que, se eu não me engano, é 29 de junho, né? Junho, pelo menos. Então, nesses processos a gente tem que ter, no caso não vai retornar esse anterior, porque não é transferência. Tem razão. Que tem, mas só que tem essa agilidade para que o cadastro consiga espelhar as decisões de acordo. Ver essas novas situações que ficaram pendentes. Vamos então registrar essa colocação feita pelo doutor Vladimir em face do cadastro, né? Pela corregedoria. Pois não. Então, eu chamo em bloco o recurso eleitoral 2665, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Alves Smith. O seguinte, recurso 2631, também do mesmo relator. E 2983, que Vossa Excelência, então, fique à vontade com relação ao relatório e o mérito. Senhora presidente, Vossa Excelência chamou, os processos estão em bloco, são situações idênticas, eu peço permissão à Corte para proceder ao julgamento em bloco. Gostaria apenas de identificar, Vossa Excelência já identificou numericamente, mas apenas identificar também quem são os recorrentes e recorridos. Então, no caso, o primeiro processo, que é o 2665, ele, procedente de Elmo Marinho, é um recurso eleitoral de prestação de contas do exercício financeiro de 2012, referente ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, por meio do seu órgão municipal no município de Elmo Marinho. Este é o primeiro. O segundo é o recurso... Está repetido o mesmo processo, né? No sistema 2631. O segundo... É o 2631. O segundo é o 2631, que ele tem também de Elmo Marinho, tem como recorrente o Ministério Público e recorrido o Democratas, por meio do órgão municipal de Elmo Marinho, e refere-se à prestação de contas do exercício financeiro 2013. E, por fim, o 2983, também da mesma procedência de Elmo Marinho, recorrente do Ministério Público, recorrido Partido Social Cristão, PSC. Feitas as identificações, eu inicio com o relatório do primeiro processo cadastrado em bloco, que no caso é o 2665/2013. Recurso eleitoral interposto em face de sentença proferida pela eminente juíza da 6ª Zona Eleitoral, na qual aprovou com ressalvas a prestação de contas anuais do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, PDT, em Elmo Marinho, relativa ao exercício 2012. O órgão técnico, em parecer conclusivo, manifestou-se pela aprovação das contas. Em sua decisão, a magistrada julgou aprovadas com ressalvas, por considerar que os vícios encontrados não lhes comprometem a regularidade. E resignado, o Ministério Público interpôs o recurso sustentando que os vícios encontrados, a saber, primeiro, a não apresentação da relação de contas bancárias abertas, segundo, falta de abertura de conta bancária específica, terceiro, não apresentação dos extratos bancários referentes ao período, e quarto, a ausência de autenticação do livro diário no ofício civil. Seriam falhas, então, graves por impedir uma efetiva análise das transações efetuadas pela agremiação. Intimada para apresentar contrarrazões, o partido deixou transcorrer em habeas o prazo a que tinha direito. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, e é o que importa relatar. E no mérito? Prosseguindo, senhora presidente, no mérito, é importante ressaltar que essa Corte já enfrentou
caso absolutamente idêntico, também advindo da 6ª Zona, da relatoria do eminente juiz Sérgio Maia, julgado no último dia 26 de abril próximo passado. Nesse sentido, os vícios encontrados na prestação de contas ora analisada são os mesmos contidos no recurso eleitoral 2750 de 2013, que são a não apresentação de relação de contas bancárias, falta de abertura de conta bancária específica, não apresentação de extratos referente ao período e a ausência de autenticação do livro diário. À semelhança do que restou discutido naquela oportunidade, tais vícios também ostentam a qualidade de graves e insanáveis, afrontam os comandos ditados no artigo 14.2, alíneas LNP da Resolução 21.841, que é vigente à época das contas, e impossibilitam a efetiva fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral por comprometer sobremaneira a transparência da movimentação financeira. Não obstante a magistrada tenha considerado somente a existência de movimentação e recursos estimados em dinheiro, não há como secundar tal raciocínio diante da inexistência de abertura de conta corrente e a apresentação dos respectivos extratos bancários, documentos necessários a essa aferição. Em relação à ausência de autenticação do livro diário no registro civil, em desobediência ao comando vazado no artigo 11, parágrafo único da mesma norma, a jurisprudência desta Corte é assente em considerar falha grave de natureza insanável, sendo, em decorrência dessa irregularidade, impossível se conferir confiabilidade às contas, na medida em que obsta a efetiva análise de veracidade de todas as transações efetuadas pela agremiação, bem como a publicidade dos atos partidários por meio de registro público, máxime ao se considerar que a escorrente existência da agremiação partidária depende da transparência e licitude de seus atos civis. Com tais considerações, entendo que os vícios encontrados na prestação de contas comprometem a sua regularidade. Figura incontornável o reconhecimento da violação aos ditames legais regentes à matéria, merecendo, portanto, a sua desaprovação, nos termos do artigo 27, inciso 3 da Resolução de Regência. Dada a desaprovação das contas, deve ser observada a penalidade prevista no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9096/95, conforme restou decidido por essa Corte, na ocasião do já citado julgamento do recurso eleitoral 2750/2013, que reflete o posicionamento da Egrégia Corte Superior Eleitoral, assentado no leading case por ela julgado, nos embargos de declaração 6183/2010, concernente à prestação de contas da Instância Nacional do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, exercício 2009, cuja relatoria foi do ministro Gilmar Mendes. Nesse passo, quanto à dosimetria da sanção a ser aplicada, entendo ser razoável e proporcional a sua fixação no prazo de 9 meses, dada a natureza grave e insanável das irregularidades. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para desaprovar a sentença, para reformando a sentença, desaprovar as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista em Elmo Marinho, referente ao exercício 2012, aplicando a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 9 meses. E é como eu voto, senhora presidente. E eu gostaria apenas de fazer um adendo que, embora eu sempre defenda aqui aquela situação da dosimetria da suspensão do fundo partidário, mas nesse caso houve um total descaso desses partidos envolvidos aqui nesses processos. Prestação de contas tem falhas que comprometem totalmente a sua análise. E ainda por cima, o descaso devidamente intimados, não houve qualquer manifestação. Pois não. Alguma divergência? Divergência não, presidente. Só um esclarecimento, uma justificativa, na verdade. Eu já tive a oportunidade de votar em outros processos nessa mesma situação, inclusive da mesma zona eleitoral e do mesmo município. Num deles, inclusive, cheguei a divergir quanto à dosimetria, mas era um caso em que tinha havido abertura de conta e os extratos não estavam todos certos. Nesses 3 casos, eu fiz questão de observar, nos 3 casos não houve abertura de contas. Então, eu acompanho integralmente o relator.
Pois não, todos de acordo? Sim, de acordo. Proclamo nos termos postos por cada processo respectivamente. Agradecemos a Nossa Senhora de Fátima, mais uma tarde, hoje com uma conotação saudosa, e até a próxima. Então, boa tarde a todos e todas. Aí, pedindo as bênçãos de Maria, nós iniciamos a nossa sessão ordinária desta tarde. Com relação à ata, alguma... nós vamos esperar então, pode ser que doutor Herbert, alguém pode ver se ele vem? Ele não vem. Não, a questão é só do substituto. Então, continuemos aí, uma vez que o doutor Herbert não vai vir para esta sessão. Com relação à ata? Sem alteração. Publicada, aprovada, expediente. Só alguns registros que hoje é o Dia Internacional, hoje não, dia 18, ontem foi o Dia Internacional dos Museus, hoje, 19, é Dia do Acadêmico de Direito e também do Defensor Público. E dia 20, amanhã, é Dia do Técnico de Enfermagem. Também registrar que, segundo esses convênios que nós firmamos com vários parceiros, nós temos já nos extratos das contas da CAERN, da COSERN, Banco do Brasil, informações da Justiça Eleitoral. Nesse momento fala-se de mesários, voto consciente, disque eleitor. Então, quando os senhores pegarem as respectivas faturas, está lá o TRE. Nós hoje recepcionamos aí, com a colaboração do Corpo de Bombeiros, que nos cedeu o ônibus, os 49 estagiários, 4 de nível médio, 45 de nível superior. A nossa diretora deu uma visão geral a todos eles do que é a Justiça Eleitoral, várias orientações sobre deveres e direitos e deveres de cada um deles. Foram ao Fórum Eleitoral, onde tiveram contato primeiro com as zonas e depois ao COGE, e verificando lá as urnas eletrônicas e todo aquele acervo que tem ali no COGE. Eu anotei aqui, solicitar aos membros da Corte que eventualmente tenham recursos eleitorais de alistamento ou transferência de eleitores pendentes de julgamentos, que enviem esforço para que os processos sejam julgados até o dia 13 de junho, tendo em vista o seu último dia para a Corregedoria encaminhar os dados ao TSE. Fazemos isso com base na Resolução 23466 de 2015, e também lembrando o artigo 935 do CPC, com relação ao prazo para a publicação da pauta de julgamento, que é de 5 dias. Temos aqui anotado que são 3 com o Procurador Regional Eleitoral e 2 no gabinete do Dr. Verlano Medeiros. É o que tem aqui anotado. Obrigado, senhor. Eu queria dizer que também, que como todos sabem, estamos aí no 4º Congresso Nacional de Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia. Ontem fizemos aquela abertura, né, já com Paulo Reis, Luciano Reis, o ministro Delgado, e no qual eu deixei uma fala pequena, mas naquela fala eu enalteci as figuras que sempre eu faço, da nossa diretora-geral, Ana Esmera, também da coordenadora do Controle Interno de Auditoria, Ânia Pereira, que foi através dela que nós trouxemos pela primeira vez esse congresso que sempre se realizava lá em Curitiba para Natal. E eu tive conversando com os professores, né, e ainda vou passar lá hoje para conversar com eles, a alegria, a satisfação e os 80 inscritos nesse congresso.
E aqui, na minha fala, eu também enalteci o nosso querido Vigílio e o nosso José Roberto, que é o assessor especial da presidência, e desembargador Ibanez, que, como se trata ali de assuntos ligados a prédios, a construção, obras, há uma parte que eu tive condição de assistir, realmente a seriedade nesses contratos tem que ser assim, a toda prova. E aí também, desembargador Ibanez, ficou lá todo mundo sabendo da existência de Vossa Excelência, que é realmente, Vossa Excelência e Arnaud nos ajudaram muito para a gente concretizar esse sonho de estarmos fazendo aquela reforma em vento e popa. Eles estão trabalhando diariamente, sábado, domingo, feriados, muito bom. Aí todo dia eu passo lá para verificar. Lá a proposta é o ano que vem, mas tem que alguém dizer que quem foi que ajudou a fazer isso realmente. E os senhores dois estão assim num patamar bem alto. É porque eu sou quase engenheiro. Pois é. É bom, viu? Então, ao desembargador Ibanez, algo a dizer, né? Não tem. Doutor Almiro. Apenas o registro, senhora presidente, de saudações, renovar aqui ao desembargador Ibanez e especialmente a doutora Berenice Capuchu, ainda na condição de suplente hoje, mas que passa a fazer parte, a partir de terça-feira, deste tribunal. Muito obrigado. Desembargadora. Eu, mais uma vez, quero agradecer o acolhimento de todos. Eu gosto muito do ambiente que sempre a presidente está levantando a bola dos funcionários. Com eles que a gente conta, a gente não é nada. Para a nossa eficiência, né? Olha, o juiz ele é muito eficiente, mas por trás a gente tem uma assessoria espetacular. Eu também, eu parabenizo os funcionários da casa e a presidente que sempre quando pode estar aqui elogiando o trabalho deles. Meus votos de parabéns também para o doutor Vigílio, Ibanez, como eleito vice-presidente, e para doutor Dilermano, que eu também não tive ainda a oportunidade de me encontrar com ele. Deixo aqui esse registro. E era só. Doutor André. Só ratificando o que Vossa Excelência, corroborando a parte da presidente e desejando boas-vindas, que apesar de já estar aqui há 1 ano e meio como suplente, é a primeira vez que eu participo do julgamento junto com a doutora Berenice, minha colega e minha amiga. Bem-vindo. Parece que é mesmo. Muito bem. Só faltando informação de dar a Vossa Excelência, é que agora, dia sábado, 21, nós vamos estar, nós, TJ e nós, TRE, na ação global, que será realizada em Mossoró. E aí, com todas as informações do nosso tribunal, com o nosso servidor Vinas, Rei Vinas. Pois bem, então, passemos aí a pauta. Eu chamo a prestação de contas 5363, do desembargador Almiro. Pois não? Na mesa, senhora presidente. Identificado o número por Vossa Excelência, passo ao relatório. A prestação de contas do partido político, do Partido Verde. Advogado Anselmo Pegado Cortez Neto. Requerente ainda na condição de presidente do partido, Paulo Roberto Davim, sem advogado. E ainda na qualidade de tesoureiro, Nelson Solon de Farias Neto, também sem advogado. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PV por seu Diretório Estadual do Rio Grande do Norte, referente ao exercício 2012. A Seção de Análise de Contas Eleitorais Partidárias, constatando a existência de falhas, emitiu relatório preliminar de diligências, a fim de que o partido fosse notificado para corrigir as falhas. A agremiação, atendendo a notificação, prestou esclarecimentos e juntou novos documentos. Em parecer conclusivo,
A sessão de análise, por entender ainda presentes irregularidades, opinou pela desaprovação. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. Adotando o rito previsto na Resolução 23432/2014, então em vigor, determinei a citação do órgão partidário, bem como seu presidente tesoureiro, para apresentar a defesa com indicação das provas a produzir. O partido, por meio de seu advogado, juntou petição apresentando novos documentos. Instada a proferir a análise da referida documentação, a comissão apresentou novo parecer modificando o entendimento anterior, tendo opinado pela aprovação das contas com ressalvas. De igual maneira, opinou o Ministério Público Eleitoral. Relatório, senhora presidente. Posso prosseguir no voto? Sim, pois não. Então, registro inicialmente que, tratando-se de prestação de contas alusiva ao exercício de 2012, o julgamento fundamenta-se na Resolução 21.841 de 2004, consoante disposição expressa na Resolução 23.464 de 2015. Passando à análise das contas, tem-se que a sessão de análise exarou inicialmente parecer pela desaprovação. Todavia, após analisar a documentação complementar juntada pela agremiação, modificou o entendimento anterior, opinando pela sua aprovação com ressalvas por entender remanescentes falhas que não comprometeriam a regularidade das contas como um todo. Destaca-se a seguir o panorama das contas após a apresentação dos documentos. Primeiro, a ausência de assinaturas. No parecer inicial, a SACEP identificou a ausência de assinaturas em peças, o que foi suprido com a posição das assinaturas nas peças que foram identificadas, estão identificadas no voto, as folhas. Créditos bancários sem que tenham sido identificados os respectivos doadores contribuintes. Também foi identificado inicialmente pela SACEP a existência de créditos na conta corrente do partido sem informação de CPF e CNPJ dos seus doadores. O total era de R$ 3.475,14. Em relação a essa falha, o partido apresentou a relação de folhas 81 e 82, contendo dados identificando a maior parte dos valores, restando todavia alguns depósitos online por meio de cheques sem identificação. Estes depósitos no montante de R$ 1.407,64. Quanto a esses valores de origem não identificada, a SACEP opina para que sejam atualizados monetariamente e recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de GRU, indicando como fundamento o artigo 6º da Resolução 21.841. Terceiro, há débitos bancários, houve débitos bancários sem comprovação, sem documentação comprobatória das despesas correlatas. Também foram indicados, nesse particular, 3 débitos bancários sem comprovação das respectivas despesas, sendo 2 cheques compensados no valor de R$ 780 cada um e um cheque pago em agência no valor de R$ 117,61. A agremiação partidária esclareceu que os 2 valores de R$ 780 correspondem a pagamento de salários acrescidos de adicional de férias de 2 funcionários, comprovando-os por meio de documentos. Contudo, em relação ao valor de R$ 117, o partido não identificou a despesa correspondente. Solicitou atualização para devolução ao Tesouro. Contudo, bem esclareceu a SACEP, o valor não é passível de restituição, pois não se trata de aplicação de recurso de fundo partidário e nem de receita de origem vedado não identificado. Diante deste panorama, penso que ressaiu já suficientemente indicado que os erros persistentes remanescem erros sim, mas penso que eles não acarretam mácula capaz de comprometer as contas como um todo. E neste sentido foi o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral. Sabe-se que, em regra, o recebimento de recursos sem especificação de origem constitui vício que prejudica a transparência e confiabilidade das contas. Trata-se de falha grave que, a princípio, por si só, enseja a desaprovação nos termos da resolução. Também a existência de débitos sem a correspondente identificação de despesa impede a correta fiscalização da Justiça Eleitoral na medida em que não há como verificar a vinculação dos gastos com as atividades da agremiação. Porém, no caso que examinamos,
O valor, de fato, não é um valor expressivo, totalizando R$ 1.525,25. E, ao meu sentir, tal valor, mais do que autorizar, impõe a aprovação com ressalvas, na medida em que não apenas está atendido o percentual que o TSE tem estipulado para possibilitar a aprovação de contas a despeito da verificação de máculas. O percentual é 2,37% dos equívocos aqui, mas, sobretudo, os valores são muito pequenos. E, neste sentido, eu tenho me posicionado de que, quando os valores são irrisórios, às vezes, em certos momentos, até mesmo sendo ultrapassado o percentual que traça a razoabilidade, é razoável que as contas sejam aprovadas com ressalva, principalmente contas de partido, que, ao contrário das contas de campanha, ensejam uma sanção específica. Então, verificando que é este o quadro, valores diminutos, percentual atendido e uma sanção efetivamente existente, que é a suspensão de cotas de fundo partidário, aqui eu penso que a aprovação das contas de fato deve ser feita com as devidas ressalvas, em virtude dos erros aqui identificados, e neste sentido é o meu voto, em consonância tanto com o parecer da nossa comissão interna quanto do Ministério Público Eleitoral. É o voto, senhora presidente. Todos de acordo? Sim, sim. Proclamo nos termos postos pelo relator. Chamo o segundo recurso eleitoral 4592, da relatoria do desembargador André Luiz de Medeiros Pereira. Está em mesa? Está em mesa, presidente. Recurso eleitoral 4592-2015, oriundo da zona eleitoral de Pau dos Ferros, 40ª zona eleitoral, do município de São Francisco do Oeste. Recurso eleitoral interposto pelo Partido da República em face de decisão proferida nos autos da 40ª zona eleitoral, Pau dos Ferros, que indeferiu o pedido de impugnação à manutenção do domicílio eleitoral de Maria Aldecira Magalhães, do município de São Francisco do Oeste. Alega o recorrente em síntese que a eleitora não reside nem possui vínculos com a localidade que possam caracterizar seu domicílio eleitoral. O documento juntado como prova de domicílio pela eleitora foi cópia de conta de fornecimento de energia elétrica em nome de terceiro, folha 19. As folhas 22, o oficial de justiça registrando que a residência situada no endereço declarado no RAI encontra-se fechada e que, de acordo com o vizinho, a eleitora Maria Aldecira Magalhães é de São Paulo e é filha de pessoa que mora naquele imóvel. Intimada por ela, então, a eleitora apresentou contra-razões, alegando seu vínculo familiar com o município, juntando aos autos comprovantes de residência de sua mãe e irmão, e ainda a declaração de que concluiu o ensino médio na escola pública localizada no município de São Francisco do Oeste em 1993. O parecer do Ministério Público Eleitoral foi o improvimento do recurso. É o relatório, presidente. No voto, numérico. Não, desembargador, por favor. Senhora presidente, senhor relator, existe parecer da Procuradoria Regional Eleitoral nos autos, já no sentido do desprovimento do recurso, ou seja, pela manutenção do domicílio eleitoral, pelo reconhecimento do domicílio eleitoral da eleitora no município de São Francisco do Oeste. Todavia, analisando melhor, se trata de um parecer do anterior Procurador Regional Eleitoral, doutor Gilberto. Vou pedir vênia a ele para discordar dele e modificar esse entendimento, porque, analisando realmente a questão, aqui me parece que não há nenhuma dúvida que a eleitora reside na cidade de São Paulo. Isso restou apurado após a diligência do oficial de justiça, e o vínculo que ela tem com o município de São Francisco do Oeste consiste no fato dela ter passado a sua infância lá. Os pais dela parece que são de lá, ela estudou e depois foi viver na cidade de São Paulo. Ela é até natural de lá ainda, mas... Isso. Foi morar lá, então é lá que ela tem a vida dela. O que ela tem no município, na realidade, os pais dela moram lá e os irmãos, enfim, a família dela mora lá. A pergunta que fica é saber se esse tipo de vínculo seria suficiente para configurar, para autorizar a manutenção do domicílio eleitoral dessa eleitora nessa cidade. Eu, particularmente, entendo que não, porque o artigo 65 da resolução 21.893 do TSE,
ele fala em residência, vínculo profissional, patrimonial ou comunitário no município. Me parece que nenhuma desses tipos de vínculo é o que a eleitora tem. Ela não mora, está comprovado nos autos, ela não trabalha, ela não tem patrimônio no local e também não convive ali, não convive. Ela mora distante em outro estado da federação, no Sudeste. Então, assim, me parece que não é a situação, não é o simples fato dela ter raízes no município, um município distante do local onde ela vive atualmente, não é suficiente para que ela participe dos destinos políticos da cidade, ela continue participando. Me parece até que esse entendimento, né, que cada vez mais que é adotado por essa corte e por outros regionais, é salutar porque estimula o eleitor a exercer o seu direito de voto na cidade na qual ele realmente viva, né? E não apenas naquela cidade que ele eventualmente vai numa data, num feriado, vai ver os familiares no Natal, enfim, que é uma cidade na qual ele eventualmente vota e depois vai embora, né? Então, mais uma vez pedindo vênia ao colega que ofertou o parecer, eu modifico esse entendimento e passo a opinar no sentido do provimento do recurso eleitoral. É o parecer. Obrigado. Pois não. Doutor André? O domicílio eleitoral para fins eleitorais se prova pela residência do eleitor na localidade, artigo 42 do Código Eleitoral, ou na sua falta com a demonstração de vínculo profissional, patrimonial ou comunitário, nos termos da resolução TSE já mencionada pelo parque. No caso em apreciação, a eleitadora pretendeu demonstrar seu vínculo, trazendo aos autos cópia de comprovante de residência de seus familiares, mãe e irmão, além de documentos mencionados. Trouxe declaração de conclusão do ensino médio na escola de São Francisco de Oeste. Em que pese a alegação da recorrida, consoante a juíza desta corte, o vínculo familiar ou afetivo não é válido para comprovar o domicílio eleitoral, o que torna a prova dos autos insuficiente para o deferimento do alistamento na localidade. Vou acrescentar aqui que é revisão eleitoral que houve naquela sessão passada um pedido de esclarecimento nesse sentido, mas a diligência do oficial de justiça também não a casa fechada, e ela declarou no RAI que vivia lá há mais de 30 anos. Então, assim, com essas considerações, e agora modificando aqui em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida com o consequente deferimento da inscrição eleitoral de Maria Odeceira Magalhães no município de Oeste. Acrescentando que eu entendo que a Corte tem essa atitude, essa posição jurisprudencial, porque quando eu fui juiz em zona eleitoral, era muito comum cidades com mais eleitores do que habitantes. E isso ainda persiste. Eu creio que a revisão eleitoral não tem diferença do requerimento individual do eleitor para alistamento eleitoral. Então, é como o voto, senhora presidente. Pois é. Todos de acordo? Com relator. Então, proclamo-nos... Me permite só uma palavra final aqui. Eu não tinha percebido, ela declarou na RAI que morava em São Francisco do Oeste há mais de 30 anos. Inclusive, eu acho que merece o promotor eleitoral. São Paulo? Não, mas ela disse que morava nessa cidade aí, há 30 anos. Veja aí. Não é, no RAI? Recurso eleitoral há essa menção e eu verifiquei, mas vamos nos certificar. Intimação. Você até falou que o oficial de justiça foi na casa dela e não encontrou? Que disse que ela morava em São Paulo, mas eu vi a declaração dela, né? Requerimento de alistamento eleitoral, tempo de domicílio 30 anos. Então, inclusive, eu acho que merece o promotor eleitoral analisar essa declaração sob a perspectiva penal, né? Porque não é apenas um simples detalhe, né? Essa afirmação, quando é frontalmente inverídica. O promotor eleitoral da zona opinou pelo deferimento do alistamento. E o juiz acatou. Mas diante de uma provocação formal, agora talvez ele mude esse entendimento, passe a olhar o caso com outros olhos, né? Enfim, quando for tomar ciência do
Senhora presidente, analisei todas as sugestões da assessoria especial dessa presidência e me coloco de acordo com todos os opinamentos. Difirem todos e o pleno, todos concordam? Proclamo nos termos postos por cada processo individualmente. E nada mais a tratar, agradecendo mais uma tarde bastante proveitosa, encerro esta sessão ordinária. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.